trabalha no dia a dia, na indústria, no comércio, trabalha em algum outro setor. E aí, você tem tempo para cuidar, ver como é que está o teu coração? Pode ser que o danado falhe uma hora e aí pode acontecer alguma coisa grave. Nós temos que cuidar do nosso coração, que é muito importante. O Nader Khalil, por exemplo, ele está fazendo uma série de reportagens. Dias atrás ele sofreu um infarto. Inclusive, amanhã ele vai contar a história dele. Hoje ele vai falar de algumas pessoas que descobriram que tinham problema no coração. E foi um susto danado. A reportagem especial, Como está o seu coração, no Balanço Geral. Você já se perguntou como está seu coração? Já imaginou do dia para a noite descobrir que aquelas batidas já não são mais tão perfeitas? Compassadas, no ritmo saudável? Cláudio descobriu isso da forma mais difícil. Sem nunca ter apresentado problemas de saúde, do dia para a noite, viu a rotina mudar após o diagnóstico de uma arritmia cardíaca. O coração dele passou a bater de forma errada após um problema congênito. Primeira vez que eu descobri em 2014. Meu coração começou a fibrilar, que é a conhecida famosa arritmia. Aí o que aconteceu? Eu senti essa fibrilação, minha esposa me socorreu, fui parar no hospital. O médico de plantão explicou o que eu estava tendo, que eu estava tendo uma arritmia e que não estava conseguindo reverter a situação, né? Ele bate errado, conhecido como batedeira. O que acontecia? Dava tontura, desmaio, eu não dormia, eu fiquei muitos anos dormindo sentado na cadeira e quando o coração fibrilava, dava aquele apagão, aí eu poderia cair, bater a cabeça, sofrer um acidente, bater o carro e fazendo tratamento com medicamentos, só que os medicamentos não conseguia controlar. Para garantir que o coração do Cláudio se mantivesse batendo dentro dos padrões recomendados e ele continuasse vivo, o que era o mais importante, os médicos implantaram no peito dele um marca-passo, um equipamento que emite descargas elétricas para regular os batimentos cardíacos. O marca-passo está regulado para um batimento cardíaco entre 60 a 70 batimentos. Já não durmo mais sentado, consigo dormir tranquilo. Mas assim, ele está num ritmo batendo. Então, quando ele sai fora do ritmo, o marca-passo dá o choque, aí me põe de volta no lugar. Com o problema, Cláudio teve que se afastar do trabalho e mudar a rotina. Ele conta que hoje faz exercícios físicos moderados e sem muito esforço. Mas para quem está em casa nos assistindo, para a família, é muito difícil viver essa situação de repente, uma pessoa tão nova necessitar de cuidados cardíacos? Com certeza, a gente tem que ter muita atenção, tem que sempre estar atento a alguns sintomas dele, tem que ter paciência, porque não é fácil, sabe? A gente tenta ajudar de alguma forma e não consegue. É só ir levando no médico mesmo, aí você fica naquela agonia, que saber se vai resolver ou não, sabe? Muitas vezes ele ia na farmácia e tinha que buscar ele, porque ele não conseguia vir, porque a pressão dele baixava e ele ficava sentado esperando eu ir buscar de carro. Então, é muito difícil, mas graças a Deus, depois que ele fez esse tratamento, colocou o marca-passo, melhorou bastante. Outro que também viu a vida e a rotina mudar após um susto foi o Felipe. Com pouco mais de 30 anos, o empresário e representante comercial sempre buscou a boa forma e o corpo perfeito. É fato da vida, né? Mas me deu uma fibrilação arterial, o pessoal chama de FA, e o coração, ele basicamente, ele entra em descompasso. E aí você começa a sentir trêmulo, palidez, você fica mais fraco, meio frio, e aí a fraqueza começa a bater. A pressa em busca de resultados levou o rapaz a fazer o uso de testosterona, um hormônio que é produzido pelo organismo de forma natural, mas que, para quem busca um aumento na massa muscular, opta pela ingestão do esteroide, que tomado em excesso se transforma em um perigoso anabolizante. Na época eu estava usando um pouco de testosterona
a dose que era ideal para mim, eu estava com acompanhamento de médicos, inclusive junto, tal, tudo. Só que no dia anterior eu tinha passado um certo nervoso, né? Eu tinha bebido um pouco além da conta também, né? Então, são vários fatores que vão se somando que no final o resultado tende a ser um só. Só que conforme a idade vai passando, quando você é mais novo, pode não acontecer. Depois dos 30, tudo muda, né? E aí as coisas começam a aparecer. Só que isso também ajuda a gente a pensar e refletir um pouco mais em como vai ser daqui para frente, né? A busca pelo corpo perfeito por pouco não tirou a vida do empresário, que teve mais sorte que juízo. Ao lado dele trabalha a Bárbara, que tem formação na área da saúde, mas não exerce. Prefere o comércio. E foi essa decisão dela que salvou a vida dele. Quando o Felipe passou mal e teve os primeiros sintomas, ela estava por perto. Ele tinha mania de ficar brincando comigo com certas coisas, Felipe. E eu falei, Felipe, não brinca com essas coisas, Felipe. Daí eu falei, porque você tá estranho, você tá bem pálido, sua boca tá branca, você não tá legal? Daí ele olhou, eu lembro como se fosse hoje, exatamente. E daí ele olhou no relógio, ele falou assim, Bah, meu coração, ele tá oscilando. Assim, aqui, eu falei assim, meu, dá um jeito, vai embora, eu não sei o que fazer com você, porque você não tá normal, não. Daqui a pouco você tem um treco aqui, né? E aí ele falou, não, Bah, eu vou embora. Aí foi tudo o que deu. E o empresário não foi o único que teve a vida salva pela Bárbara após problemas cardiovasculares. O pai dela também. Eu estava no sofá também, eu fiz enfermagem, né? Eu sou formada faz muitos anos. E daí, meu pai falou assim, nossa, eu tô com uma dor no peito. Falei, pai, mas essa dor irradia para onde? Dele, aqui para esse lado aqui. Mas quis o destino que, mesmo ajudando o amigo e o próprio pai, Bárbara não estivesse presente na hora que o marido dela precisou. O rapaz forte, saudável e que fazia visitas constantes a um cardiologista por problemas hereditários, teve uma morte súbita quando jogava futebol. Eu vi tudo, né? Eu estava no campo, porque eu cheguei no campo, né, na verdade. Quando me avisaram, né? Tipo, ligaram, começaram a ligar. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí quando eu consegui falar, aí falaram, olha, o Moacir passou mal. Eu falei, mas o Moacir nunca passa mal. Ele nunca passou mal. Eu falei, pode me falar o que está acontecendo aí? Nunca imaginou que fosse viver isso tão cedo. Não. Foi difícil segurar o choro e a emoção ao ouvir a história dela e do marido. Você consegue imaginar que a história é sua? Como é que era o nome do seu marido? Moacir. Moacir. É a minha história? É que a história do marido da Bárbara se pareceu com a minha história. No dia 24 de abril, a minha vida mudou drasticamente quando fui confrontado com um problema cardíaco que me levou a enfrentar uma jornada desafiadora. Compartilho a minha história não apenas como forma de expressão pessoal, mas também para conscientizar e oferecer esperança àqueles que podem estar passando por experiências semelhantes. A dor aguda que eu sentia no peito, ela não irradiava pelo braço ou nas costas. Mesmo assim, preocupado, eu procurei uma ajuda médica imediatamente. E o diagnóstico veio com ele o alívio. Apenas bastava tomar um remédio para a dor, estava tudo bem. Lê do engano, quem poderia imaginar que eu seria vítima de um erro médico gravíssimo em um hospital particular? Mas essa história você vai conferir na última reportagem da série Como Está o Seu Coração. Como está o seu coração? Amanhã você não pode perder a última reportagem da série que fala sobre o coração do Nader Khalil, que dias atrás sofreu um infarto. E realmente é muito interessante tocar nesse assunto agora. Eu acredito, volta comigo aqui para mim fazendo um favor. Eu acredito que agora, depois do Covid, estou falando isso depois do Covid,
tem muita gente com problema no coração igual eu tive. Mas, Salsicha, eu não sinto nada. Eu também não senti nada. Eu não sei se a minha miocardite no meu coração foi por causa da Covid ou se foi por causa da vacina. Não dá para saber. Mas eu tive 2 miocardites aqui, ó, no peito. Só descobriu no equipamento que tem ali no Hospital Paraná, o Dr. Otávio Mangini, que cuidava do meu coração. Desde quando eu fiz aquela vez que eu fiz para emagrecer, ele cuidava, procurei ele, falou, Salsicha, vamos fazer o exame lá no... Eu chamo de tubão, que é um tubão que você entra dentro dele, que faz a ressonância e aí vê toda a situação do coração. E depois de uns 40 minutos de exame, aí coloca na sua veia para ver se tem inflamação ou não. E ali deu que o meu coração estava inflamado. Estou falando do meu caso. Eu não sei se foi o Covid ou se foi a vacina, o que foi, mas eu fiquei com o coração inflamado. Imagina, para você tirar uma inflamação normal é difícil. Como é que você vai tirar uma inflamação desse tamanho dentro do seu coração? Agora completou 2 anos que eu tomo o remédio todo dia. E agora, depois de 2 anos, que o meu cardiologista, o Dr. Otávio Mangini, está me liberando para me voltar a fazer academia de uma forma mais tranquila, não exercício forte. Não chegar lá e falar assim, eu quero fazer academia para emagrecer. Não, 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 não. É começar a academia para você cuidar da saúde. Então, o que eu posso falar para você? Veja, mas Salsicha, hoje para fazer um exame de coração é caro, para fazer uma consulta é cara, o SUS, hoje a fila é grande. Entra na fila. Se você tiver como pagar uma consulta, veja para pagar. Porque a gente não sabe como é que nós ficamos depois dessa danada dessa Covid, que para um foi uma sequela, para um tá caindo cabelo, para outro foi não sei o quê, para outro foi dor nas pernas, para outro foi dor não sei o quê, para outro foi dor no coração. E o que nós estamos percebendo é que tem muita gente infartando e tem muitos jovens que estão morrendo de infarto. Entendeu? Então eu só estou falando isso, não é para assustar ninguém não. Estou falando a minha realidade que eu sofri, que do dia que eu estava caminhando no Parque do Gás, que eu sempre caminhava, o médico passou e falou, você está caminhando no parque? Eu vi você caminhando no parque, falei, tô. Falou, você vai morrer lá caminhando. Falei, doutor, como assim? Falou, você está com o coração inflamado, você larga a mão de caminhar, Salsicha. Vai fazer repouso. Cuida primeiro do coração, depois você volta a caminhar. Faz 2 anos que eu não estou fazendo mais